me chamo Rafaela e hoje vamos falar sobre o método de Crank-Nicolson, que é um método muito utilizado para a resolução das equações diferenciais parciais, as EDPs, assim como outras equações relacionadas à difusão de calor. Esse tópico é o 30.4, tá? Do livro Métodos Numéricos para Engenharia, 7ª edição. Então, vamos dar início, falando sobre a história de como surgiu esse método. O método foi proposto pela primeira vez em 1947 pelos físicos britânicos John Crank e sua colega de trabalho Phillips Nicholson. Ambos, na época, estavam insatisfeitos com as instabilidades numéricas em muitas técnicas de resolução. Então, estudando a equação de calor, conseguiram propor um novo método em que ocorressem menos oscilações. Algumas das características do método de Crank-Nicolson são: primeiramente, ele é um método de segunda ordem no tempo e espaço. Segundo, ele é um método implícito alternativo. E terceiro, ele é um método numericamente estável, o que confere a propriedade de precisão do algoritmo. Além das características apresentadas, podemos dizer que o método de Crank-Nicolson é um método que é baseado nas diferenças finitas, ou seja, um modo de resolução de equações diferenciais que se baseia na aproximação das derivadas por diferenças finitas, e ele também é baseado na regra do trapézio. Então, por exemplo, em um caso unidimensional, se a equação diferencial parcial for igual como demonstra a equação 1, e a gente fazer o U dessa equação como em 2, a gente percebe que o método de Crank-Nicolson é a combinação tanto do método de Euler explícito em N e do método de Euler implícito em N mais 1. E assim, deve ser observado que apesar do método de Crank-Nicolson ser uma combinação do método implícito e explícito de Euler, ele não deve ser visto como uma média dos dois métodos, isto é, porque na sua solução ele possui uma constituição implícita, ou seja, ele é visto como um método implícito alternativo. Bem, e como dito anteriormente, ele é um método muito utilizado para a resolução de equação de calor e de equações diferenciais parciais similares, as EDPs. Bem, e como pode ser visto, essa figura na tela demonstra como uma molécula computacional se comporta na metodologia de Crank-Nicolson, onde vai ocorrer uma aproximação por diferença no ponto médio. E para que isso ocorra, é necessário que seja feita a primeira derivada no tempo, que ela pode ser aproximada em t elevado a L mais meio, aqui nesse meio. Então, essa é a primeira derivada que foi formulada, e a partir dela vamos fazer a segunda derivada no espaço. E essa segunda derivada ela vai ser determinada no ponto médio, e ela vai se tornar a média das aproximações por diferença no início, que é o TL, e no final, que é o TL mais 1 do incremento do tempo. E agora, possuindo a primeira e a segunda derivada, nós vamos substituir ela na equação de calor. Tendo feita a substituição na equação de calor, vamos obter a equação 3, onde o lambda é igual a k vezes a variação de tempo sobre variação de x elevado ao quadrado. E assim como o método implícito simples, que utiliza condições de contorno e tal, o método de Crank-Nicolson utiliza essas equações da condição de contorno, e quando elas são substituídas na equação principal, ela vai gerar duas equações novas, que é a equação para o primeiro e último nó. E visto um pouco da história do método e da sua teoria, vamos agora para um exemplo. No exemplo, é dado um problema de uma barra de alumínio, em que se tem que determinar a temperatura dessa barra no comprimento de 10 centímetros. No problema, ele também dá dados sobre a barra, sobre o alumínio e as condições de contorno, que em T0 ela é igual a 100 graus e em T10 ela é igual a 50 graus. Então, para a resolução da questão, primeiro foram agrupados os dados, como vocês podem ver, o valor de K', da variação de x, da variação de tempo, as condições de contorno, os dados sobre o alumínio, que é a densidade,
capacidade calorífica dele, para que fosse possível calcular o valor de K. O K é dado por K' sobre a densidade vezes a capacidade calorífica. E como nós temos esses dados, pode ser calculado tranquilamente. Também foi feito o cálculo do lambda, que ele é muito importante, principalmente nesse método de Crank-Nicolson. Para o cálculo do lambda foi necessário o valor de K, que nós obtivemos, a variação de tempo, a variação de x ao quadrado. E com todos esses dados a gente também consegue achar o valor de lambda tranquilamente. Então, obtendo todos os dados, o lambda, vai ser feito o cálculo para o primeiro nó interior. Então, para o cálculo desse nó, a gente utiliza a equação que é dele mesmo, que ela é própria para o primeiro nó, que foi mostrado no começo do vídeo, e substitui os valores em lambda. O valor de lambda, que é o 0,020875, nós vamos substituir ele na equação do primeiro nó e vamos encontrar essa equação aqui, 2,04175 do nó 1 no tempo 1 e menos 0,020875 do nó 2 no tempo 1, também, igual a 4,175. Agora vão ser feito o cálculo dos outros pontos interiores, porque a questão pede que a gente faça cálculo para 4, 6 e 8 centímetros, ou seja, mais 3 nós. Só que para o ponto 4 e 6 centímetros vai ser utilizada a equação geral de Crank-Nicolson, que é aquela bem geralzona, vista no início, e para o ponto 8, como ele é o último nó, a gente vai utilizar aquela equação geral que foi substituída pela condição de contorno, que é a equação do último nó. A gente vai utilizar ela. Bem, após ser feito o cálculo de todos os nós, a gente vai perceber que isso vai resultar em um sistema de equações simultâneas, ou seja, a gente ainda não tem o valor da temperatura nesses nós. Para que a gente possa alcançar essa temperatura, a gente teria que resolver esse sistema. Então, assim, para a resolução do problema, dessas equações, a gente pode organizar cada valor em forma de matriz, que seria essa matriz tridiagonal, que é uma matriz utilizada não somente no método de Crank-Nicolson, também em outros métodos se utiliza essa matriz, tá? Até no método implícito. E essa matriz ela vai organizar os valores. Só que assim, tecnicamente, ela não é fácil de ser desenvolvida manualmente. Então é aí que vai entrar o auxílio de um software para poder resolver essa matriz e a gente poder obter essa temperatura e plotar um gráfico. Então, a partir da resolução desse sistema de equações simultâneas, a gente consegue determinar a temperatura para T igual a 0,1 segundo, que é o que a questão tinha pedido. E além disso, a gente consegue encontrar a temperatura para cada nó, ou seja, é possível que seja plotado um gráfico. Esse é o exemplo do gráfico que pode ser plotado através da obtenção dos valores da temperatura pelo cálculo dos nós. E eu quero ressaltar que esse gráfico ele é de outro método, porém do mesmo problema, da mesma questão, só que resolvido por outro método, mas é mais ou menos como ficaria após a obtenção da temperatura, através do cálculo. A questão também pede que seja encontrada a temperatura para um tempo de 0,2 segundos. Então, o que vai ser feito? Vai ser calculado, primeiramente os nós com esse tempo de 0,2 e com os resultados a gente vai substituir essa matriz que foi formada, como vocês podem ver, naquela matriz anterior. E a partir da resolução dessa nova matriz, a gente consegue achar os novos nós, as novas temperaturas nesses nós. Então, essas aqui são as temperaturas encontradas para cada nó, no tempo de 0,2 segundos. Então, é para ver como é que os softwares são capazes de resolver essas matrizes com equações simultâneas. Bem, no fim do tópico, o livro mostra uma tabela sobre os principais resultados da mesma questão, só que para métodos diferentes, que seria para o implícito, para o explícito e para o Crank-Nicolson. Como vocês podem ver, os resultados divergiram muito entre si. Por exemplo, aqui, no tempo de 10, no método explícito que foi utilizado,
deu 208,75, enquanto no implícito 53 e no Crank-Nielsen 79. E assim, o que a gente faz quando os resultados dos métodos se divergem ou ficam muito espaçados? A gente tem que olhar para a solução analítica. De fato, todos se aproximam dessa solução, que é do 64,80. Entretanto, os outros métodos demoram muito mais para se converger para essa resposta, enquanto do de Crank-Nielsen, logo no primeiro tempo, ele já consegue convergir a resposta para bem próximo da solução analítica. Logo, podemos concluir que o método de Crank-Nicolson é eficiente para resolver as EDPs parabólicas lineares em uma dimensão espacial e é vantajoso ainda mais quando se trata de problemas mais complicados, por exemplo, aqueles que envolvem grandes desigualdades espaçadas. É isso, obrigada pela atenção.